A Ana me deu o tema. Os últimos serão os primeiros, do capítulo 20, item 2 e 3. Eu vou ler uma página do livro Pão Nosso, de Emmanuel, a psicografia de Francisco Cândido Xavier. É item 29. A vinha. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Mateus capítulo 20, item 4. E Emmanuel discerne para a gente dizendo o seguinte: ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidade, mas vogando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletivas humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem os destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí vemos trabalhando desde a aurora dos séculos e aí assistimos à transformação das criaturas que de experiência a experiência se lhe integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, digno local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações e os aprendizes receberão do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo clamoroso engano, porque todos os filhos da razão corporificados na crosta da terra trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vivem sitiados pela dificuldade e pelo infortúnio, trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Então vamos elevar nosso pensamento a Jesus e agradecer a oportunidade, Senhor, de estarmos aqui reunidos em seu nome, junto à casa, o Grupo Espírita Amor ao Próximo, companheiros do movimento espírita, e que possamos, Senhor, mais uma vez estudar o seu Evangelho à luz da doutrina espírita. Fique conosco e abençoe a todos nós, hoje e sempre. O tema da noite de hoje, como já falei, os últimos serão os primeiros. Eu já vi muito espírita ficar se autoclassificando como sendo os espíritas, mas não é os espíritas, como Emmanuel fala. Somos todos nós, porque todos nós estamos dentro da vinha de Jesus. É independente da religião, é independente do conceito, é independente de qualquer coisa. Nós estamos na mesma vinha para o trabalho. E como que nós vamos trabalhar, como que nós vamos dedicar, que nós vamos identificar um pouco. Eu peço licença a todos, que eu sempre gosto de ler a passagem evangélica. E esse capítulo é um capítulo bem intrigante, que ele é um capítulo curto e Kardec não faz nenhum comentário. Ele já entra direto com a instrução dos espíritos. Ele entra direto para poder chamar a atenção, porque senão Kardec ia fazer o quê? Apologia ao espiritismo. Ele não tinha esse objetivo de estar fazendo apologia ao espiritismo. Ele queria, literalmente, fazer uma nova teoria, literalmente colocar como consolador prometido, mas mostrando para todos nós cristãos. E Emmanuel nos chama sempre a atenção nas suas mensagens, em todas essas obras de Vinha de Luz, né, o Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, Vinha de Luz, Fonte Viva. Para a gente sempre ele fala o seguinte: aos cristãos, aos crentes, raras são as mensagens que ele se dirige aos espíritas, chamando para a nossa responsabilidade. E no capítulo 20, item 1, os trabalhadores da última hora, uma anotação de Mateus diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam
na praça sem fazer coisa alguma. Disse-lhes: Ides também vós outros para a minha vinha, eu vos pagarei o que for razoável. Eles foram. Saiu novamente a hora sexta e a hora nona do dia e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora undécima, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles: Que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àqueles que cuidavam dos seus negócios: Chama os trabalhadores e paga-lhes começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se, então os que só a undécima hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo a seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, ou seja, na primeira hora, julgaram que o iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se do pai de família, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhes dás tanto quanto a nós, que suportamos o peso do dia e do calor? Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: Meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a esse último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens maus olhos, porque sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados e poucos escolhidos. Mateus capítulo 20, versículo 1. Apenas denário era uma moeda de prata, né? Segundo Antônio Saião, lá no livro Elucidações Espíritas, significava por volta de 20 centavos. Mas o Antônio Saião fez esse livro no início do século XX. Então não tenho referência aqui, que eu não achei referência. E os judeus e romanos dividiam também os dias em 4 partes. A primeira hora era por volta de 6 horas da manhã, a terceira às 9, a sexta às 12 e a nona às 15, e a undécima às 17. Então vamos ver que alguns que foram na primeira hora, às 6 horas da manhã, e outros foram às 17 horas, e terminou o dia e receberam igual. Contestaram aqueles, mas o que produziram? Produziram mesmo, não é a quantidade de horas que você fica no trabalho, não é a quantidade de horas que você fica dentro da casa espírita, é a qualidade do tempo que você fica lá dentro. Joana fala até uma questão muito interessante, que às vezes a mãe, principalmente a mãe, quando ela sai para trabalhar, ela começa a se cobrar muito a convivência com os filhos. E a Joana fala, não é o tempo de convivência que você tem, mas é a qualidade do tempo que você convive com seus filhos. É isso que nós temos que prestar atenção. E Antônio Saião chama a atenção para a gente dizendo uma coisa seguinte, que Jesus quer igualitar todos, ou colocar todos iguais. Né? Quando ele sempre fala nessa questão em todas as suas parábolas, mostrando que todos somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém, cada um tem o seu potencial, cada um tem essa qualidade e os seus defeitos, cada um vai fazer a diferença. Porque o judeu se achava privilegiado por ser um povo monoteísta, por ter sido um povo escolhido por Deus, e dividia-se em castas para que poder, né, diferenciar os outros. E também, né, lembrando sempre que Jesus vivia junto a um povo que era ou criador de cabras, de ovelhas, de gado, ou agricultura. Então Jesus sempre fazia as referências, as suas analogias, na sua passagem de Deus, o Supremo, dentro desses parâmetros, para que eles pudessem entender um pouco. E sempre mostrando a vida futura. A vida futura que todos nós estamos aqui na Terra de passagem, temporariamente, não ficaremos eternamente aqui. Cada um tem o seu tempo. E um artigo do Reformador, trabalhador de última hora no dia a dia, Antônio César Perry de Carvalho,
que foi presidente da FEB, ele põe um artigo bastante interessante, colocando para a gente que eu peguei esse artigo, vou pedir licença para a gente estar trabalhando um pouco esse artigo. Ele diz o seguinte: parábola dos trabalhadores da última hora é muito sugestiva para os momentos atuais. Já tem um tempo esse artigo, tá? Pois o reino do céu é semelhante ao homem senhor da casa que sai ao arraiar dos seus dias assalariar trabalhadores para a sua vinha. Depois de ajustar com os trabalhadores, um denário por dia os envia para a vinha. Jesus prosseguiu no seu relato, comentando que o proprietário saiu em várias horas do dia, inclusive numa das bem adiantada, que é a 1/10, como nós falamos, que é 17 horas, convidando os que se encontravam sem trabalho a irem também para a sua vinha. Ao cair da tarde, providenciou o pagamento de todos, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Por que ele começa por último? É uma análise interessante, porque foram os últimos que chegaram. Qual a quantidade e a qualidade do trabalho que ele desenvolveu naquele curto tempo que ele ficou ali na vinha? Volto a falar, qual é a qualidade que nós estamos dentro da casa espírita desenvolvendo, nos nossos lares? Não é quantidade, é qualidade. E ele continua dizendo para a gente: houve questionamento dos que estavam trabalhando desde o primeiro momento, após esclarecer sobre o seu procedimento. Disse: assim os últimos serão os primeiros. Na análise da palavra, o Espírito Protetor, que é a primeira mensagem do item 2, ele inclui a mensagem que relaciona com a situação atual dos espíritas, no contexto do processo de conhecimento e prática da religiosidade e da moralidade na nossa civilização. Bons espíritas, chamamos atenção o Espírito Protetor. Meus bem-amados, sois todos obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: somos, mas nós temos uma carga horária de quanto tempo, de quantas encarnações? E qual a qualidade, volto a insistir nessa palavra, do nosso trabalho atual? Se eu tenho conhecimento, se eu tenho absorvi bastante a cultura espírita, eu tenho que ter comportamento diferente. Ainda somos falhos? Falhamos muitos. Mas o importante é nós reconhecermos os erros e nos reerguermos para frente num caminhar diferente. Esse é o importante. E ele diz: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminarei ao anoitecer. Todos os vieste quando foste chamado, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Todos nós, como eu falei lá no início, estamos na vinha de Jesus. E todos nós estamos sendo chamados. E uns vão mais cedo, outros vão mais tarde. E ele continua, o Espírito Protetor: para a encarnação cujas grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que quisesse penetrar nela? Eis-vos no momento de embolsar o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e não esqueceis nunca que a vossa existência, por longa que vos parece, mas não é do que um instante fugitivo da imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Então nós estamos sendo chamados há quanto tempo? Há quantos séculos, como ele coloca aqui, nós estamos sendo chamados por Jesus? Como o Emmanuel diz, desde o advento do Cristo, nós não podemos dizer que não sabia mais. Dentro do Espiritismo, então, que nós temos conhecimento que a vida é aqui passageira, e ao desencarnar, nós vamos levar aquilo que conquistamos, nós temos o dobro da responsabilidade. Jesus falou: aqueles que muito será dado, muito será cobrado. Por isso, nós que participamos de reunião mediúnica, né, nós periodicamente estamos vendo os espíritas vindo à mesa comunicar, pedindo perdão pelo seu comportamento, pedindo perdão por não ter feito aquilo certo, pedindo perdão que se subiu à tribuna para os outros, esquecendo que o prioritário quando a gente vai falar é para mim, eu tenho que aprender aquilo, eu tenho que fazer.
Eu lembro sempre do Antônio Lucena, lá no Seara Fraterna, no Rio de Janeiro, onde eu frequentei um tempo. Ele contava uma situação de uma determinada pessoa que foi fazer uma palestra lá no Seara Fraterna e quando começou, uma pessoa levantou da plenária e falou assim: você vai falar sobre a paciência? Meu amigo, você acabou de me fechar ali no trânsito. Aí o cara virou para ele e falou assim, o palestrante, né? Ah, mas eu estava atrasado. Foi, não importa que você tivesse um pouco de paciência mesmo que você chegasse atrasado. E o palestrante abaixou a cabeça e o cara falou assim, eu não tenho condições de te ouvir. Levantou e foi embora. Então nós temos que ter muito cuidado. Eu não vou falar para os outros. Eu vou falar para mim. Para mim. Para que eu possa absorver plenamente o que eu estou falando. Plenamente a necessidade que eu tenho de estar demonstrando, tá? E não ser incoerente naquilo que eu estou fazendo. Divaldo tem batido muito nessa tecla já há um tempo sobre a coerência. Coerência constante em nossos comportamentos. Constante. Volta a falhar, como ele diz. Falhamos? Falhamos, mas continuamos de cabeça erguida. Dar um passo atrás faz parte do nosso aprendizado para nosso processo evolutivo. E ele continua dizendo o seguinte: ao situar os espíritos como trabalhadores da última hora, o Evangelho segundo o Espiritismo põe em relevo alguns aspectos que devem merecer reflexões, inclusive para a eventual aplicação da parábola no contexto do movimento espírita. Nós temos que estar participando do movimento espírita, interagindo como nós estamos interagindo agora. Aparecem obstáculos? Aparecem. Mas nós temos que criar alternativas para poder estarmos juntos. Porque é importante estarmos presentes, mesmo distante. Tá? Seja do Joana d'Arc, seja no Amor ao Próximo, seja em todas as casas que compõem o 31º Seu, que é o Conselho Espírita de Unificação. Tá? Então nós precisamos estar juntos, porque uma problemática que acontece aqui na casa que eu frequento pode ser uma situação que o amor ao próximo, por exemplo, tem a solução e oriente. É importante. E ele continua dizendo o seguinte: os espíritas, provavelmente, somos aqueles que já tivemos inúmeras oportunidades para nos afeiçoarmos à lei divina, até mesmo nos séculos posteriores do Cristo. Eu, particularmente, relatar uma vivência que eu tive quando eu li o livro Paulo Estevão. Eu chorava constantemente, porque eu me via perseguindo Paulo. Eu me via perseguindo Paulo como judeu. E tinha aquela passagem que Paulo se transforma, né, de Saulo para Paulo, e ele começa a pregar. Foram os momentos mais difíceis para eu ler. Mas eu não me deixei abater. Eu li, eu tinha que reviver aquilo. Porque há quantos séculos eu sou chamado e provavelmente estava lá perante a cruz e dizendo Barrabás. Continuando escolhendo Barrabás. Tive a oportunidade de escolher e não escolhi. Tá? Não tive nenhum déjà vu, não. Eu só me via naquela situação lendo o livro. Uma dificuldade tremenda. Hoje eu leio com o livro até mais calmo. Me emociona ainda com algumas passagens, mas já consigo passar. Porque eu começo a entender que aquilo foi vida passada. Hoje estou no caminho diferente, não vou dizer o caminho certo, mas que ainda sou falho, mas estou no caminho diferente dentro da doutrina espírita, me aprimorando. E ele fala, repete novamente: há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a vinha, sem quisesse penetrar nela? Quantas vezes reencarnando dentro da religião católica, por exemplo, e falhamos, vivenciamos, nos deixamos levar pelo orgulho e vaidade mais uma vez no nosso comprometimento perante o Cristo, esquecendo que nós estamos dentro da vinha. Daí a razão de Emmanuel comentar no livro Em Caminho da Luz, na introdução, dizendo o seguinte: aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o surgimento das energias criadas de um mundo novo. Isso aí Emmanuel escreveu esse livro em 1939.
Nós já viemos aí nesse aprimoramento constante do movimento espírita, anunciando Kardec, lá no século XIX, já anunciando essas transformações. Mas as trevas vão tentar nos levar ainda para o lado negativo. Vão tentar ainda nos conduzir para o outro lado. E nós temos que entender, se já iniciamos esse processo de mudança, né, como Joana fala, que é o caminho do equilíbrio, ela fala lá no livro Atitudes Renovadas, né? Então, é o caminho do equilíbrio para que nós possamos caminhar mais seguro. E Emmanuel constantemente fala, nós estamos no melhor momento de várias encarnações. Nós temos acesso a inúmeras coisas para que nós possamos tomar conhecimento. A inúmeras situações para que possamos nos equilibrar, principalmente na nossa situação socioeconômica. Não temos o excesso, mas também não nos falta. E temos a oportunidade, dentro da casa espírita, estar constantemente olhando aqueles que precisam ainda, como a gente sabe que muitas das casas têm o seu trabalho de assistência social, distribuindo cesta básica, se comprometendo a saciar a fome daquele que necessita. E ele continua dizendo o seguinte: será que na trajetória do processo evolutivo em nosso planeta não nos encontramos um 10ª hora, considerado na parábola como uma hora adiantada e próximo no momento da conclusão do ciclo da vida de trabalho? Nós estamos no mundo de transição para um mundo de provas e expiações, para um mundo de regeneração. É dito pelos Espíritos constantemente, nós estamos nesse processo de mudança. Aí o Manuel Filomeno de Miranda já lançou vários livros sobre o mundo transitório, agora no rumo do mundo transitório, que a gente está estudando online, tá? Analisando, onde ele chama a atenção para diversas situações que nós estamos vivendo hoje, mostrando para a gente a necessidade que nós temos que mudar. Ou seja, aproveitar essa 10ª hora ao máximo possível imaginário. Ao máximo. Eu estou lendo, fazendo um pouco do levantamento da história do Joana d'Arc, que vai fazer 100 anos esse ano. Então estou lendo as atas desde 1921. A barreira que aqueles personagens enfrentaram para fundar uma casa espírita numa cidade pequena como Miguel Pereira na época, vinculado, e mesmo assim eles lutaram, fazendo trabalho, pessoas árduas, trabalhando muito para manter a casa, construir a sede, tá? Angariando vários movimentos, até empréstimo em caixas de penhores, eles pegam dinheiro para construir a sede, um trabalho fenomenal, fenomenal, de pessoas, mulheres e homens, tá? Mulheres e homens trabalhando pela casa, tá? E me chamou muita atenção, no dia 25 de dezembro de 1928, eles fazem uma pré-inauguração, ali onde é o Joana d'Arc já, e junta por volta de 600 pessoas. Eu imagino quanta gente teve um lugarejo como era Miguel Pereira na época, ligado a Vassouras. Então eles aproveitaram ao máximo essa 10ª hora para poder trabalhar. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o quê? E ele continua, provavelmente estamos com a possibilidade de trabalho na vinha do Senhor nessa etapa, ou seja, no momento em que se encerra um ciclo de nova civilização e se prepara uma nova era. Nós estamos recebendo constantemente essas orientações da nova era. Kardec tem até uma frase que o Espiritismo prepara a humanidade para uma nova era. Uma frase muito interessante que nós vamos trabalhar lá nesses 100 anos do Joana d'Arc. Ele continua dizendo para a gente, no seio dessa vinha de nossos dias, também há crianças, jovens, adultos e voluntários em geral, que aportam em nosso espaço e trabalham em diferentes horas e vindo de locais variados. Ele toca num assunto bem interessante, que eu vejo muitas casas espíritas com preconceito em relação a isso. Muitas casas espíritas mesmo.
novos tarefeiros chegando e embarreram, não aceitando jovens adentrarem a casa espírita para dirigir uma reunião pública, por exemplo. A evangelização, às vezes, falhando, a mocidade. E vivemos numa região, uma cidade como Morro Azul, que não tem emprego e muitos jovens precisam sair para outras cidades. Todo mundo está ficando já na terceira idade. Todo mundo está ficando. E quem vai substituir? Quem vai nos substituir dentro da casa espírita? E ele diz, eles precisam crescer. Alguns falam dentro da casa espírita. Como aceitar a colaboração desse companheiro se ele tem pouco tempo de casa? Não quer dizer que nós vamos ser imprevidentes. Nós vamos aceitar, vamos trabalhar e vamos observar. Vamos fazer isso, mas não podemos ser imprevidentes. É diferente, tá? É bem diferente desse comportamento nesse sentido. Nós temos que ter muito cuidado, porque a gente sabe que muitos aparecem, criam. Eu mesmo volto a falar do Seara Fraterna, por uma imprevidência lá, tiveram problemas sérios, sérios mesmo, muito sérios lá na Seara Fraterna, que eu não participei, eu não frequentava na época, mas, segundo alguns relatavam, as pessoas mais antigas. Acolher é diferente, nós vamos trabalhar um pouquinho mais na frente sobre isso, tá? Não, nós precisamos privilegiar aqueles que têm anos de preparo aqui dentro. Tá brincando, né? Tá brincando. Nós temos que sim incentivar o trabalhador da casa espírita, sim apoiar aquele que já tem mais tempo, sim abraçar aquele que chega, sim estimular os jovens a estar participando, começando a dar tarefas. O Wanderlei bate muito nessa tecla sobre colocar jovens para dirigir. A nossa experiência aqui em casa com minha filha, desde os 13 anos que ela evangeliza no João Batista e fazia a mocidade no Luiz Gonzaga. E o Wanderlei colocou ela para dirigir reunião, né? Lá no Luiz Gonzaga. Primeiro dia ela se emocionou tanto que chorou, não conseguiu dirigir nada, mas faz parte. A segunda ela dirigiu. Então faz parte desse aprendizado. Nós temos que entender isso. E dar sustentação. Não, você vai voltar, você vai continuar. Vem sim, a gente vai te dar apoio. Isso que nós temos que introduzir. E ele diz aqui, como aceitar a colaboração desse companheiro se ele tem pouco tempo de casa, nós já falamos. Né? E ele fala, o apóstolo Paulo viveu o dilema polêmico. A quem levar a mensagem do cristianismo aos que já aceitavam, a quem levar a mensagem do cristianismo aos que já aceitavam a lei mosaica ou também aos gentios? Vamos lembrar de Paulo, a gente lembrou bem de Paulo aqui. Paulo, quando voltou, né, de Damasco, que ele tornou-se Paulo de Tarso, ele vai para o deserto e fica 2 anos estudando pergaminhos das escrituras e copiando. Ninguém tinha impressora, máquina de datilografar, nem nada. Copiando, né, em couro de carneiro, que eles usavam muito. Quando ele voltou, ele procura o pai. O pai coloca ele para fora. Ele vai para a casa do caminho e não deixa ele entrar. Ele dormiu lá de fora. E ele entra nesse dilema. A quem propagar? A quem levar a lei cristã? A quem levar? E ele opta pelos gentis. E começa a peregrinar por todo aquele Oriente Médio, chegando a Roma, Grécia, onde ele achou que a Grécia seria o país que aceitaria de prontidão por causa dos filósofos, foi o que menos aceitou, e ele começa a fundar as igrejas e começa a ir. Até quando ele já fica com uma certa idade, que na época, vamos lembrar, o homem não tinha uma vida longa, e ele caminhava em lombo de burro, jumento, a pé, caminhando por aquele deserto, e sempre se preocupando com uma coisa. Como a maioria dos cristãos eram pobres, ele sempre levava o seu tear e ficava durante o dia em praça pública fazendo tapetes e outras coisas mais, para que ele não gerasse despesa
aquelas famílias. Então ele acabou se desgastando fisicamente muito rápido, quando ele começa a questionar os problemas. Então, na inauguração na igreja, a primeira igreja de Coríntios, ele ora dentro da igreja, quando está vazio o salão, e ele sente a presença de Jesus. Olha o suporte que esse personagem tem, porque ele estava no caminho certo. E Jesus fala que é emocionante esse encontro, que a partir daquele momento ele ia colocar o Estevão para dar o suporte a ele. E ele começar a escrever as suas epístolas tão conhecidas que nós conhecemos. Ao longo dos séculos, foram criadas normas e hierarquias para se ter acesso ao estudo e às práticas religiosas. Disciplina é diferente, bem diferente. Normas e hierarquia quando você cria uma coisa rígida. Bem, você tem que ter tantos tempos de estudo para poder subir a tribuna e falar. Você tem que ter tanto tempo para você participar disso ou daquilo. Hierarquia, você para galgar aquilo ali, você tem que... Não é assim. Todos nós temos plenas condições de subir a tribuna para falar. Basta termos boa vontade, estudarmos e ser fidedigno àquilo que nós estamos lendo. Fidedigno e coerência. Volto a falar sobre essa questão. Já vivi muitas situações dentro de casas espíritas, pela incoerência do expositor, acabar maculando, vou usar essa palavra, a casa e o movimento espírita. Pela incoerência. Vivemos em outra época de globalização de informações, de rompimento de barreiras, de respeito à diversidade e de respostas rápidas. Nós, então, nesse momento, talvez, eu nunca imaginei, eu vou dizer de mim, nunca imaginei que estaria fazendo exposição, grupo de estudo, uma série de coisas virtual. Olha a oportunidade que nós temos ainda de propagar mais ainda. Mais ainda. Pra você ter uma ideia, um companheiro nosso aqui de Miguel Pereira, um amigo, um casal mudou para Portugal. E eles de vez em quando frequentavam ali o Joana d'Arc. Com a situação de estar colocando as palestras do Joana d'Arc via Facebook, uma vez ele comentou: estou super feliz daqui de Portugal, onde ele mora, não lembro agora a cidade, estou assistindo todas as palestras do Joana d'Arc, como pode assistir aqui do Amor ao Próximo. Nosso grupo de estudo da AME, de vez em quando, do dia tinha um pessoal de Cariri, no sertão do Ceará, da AME lá do Cariri. Outro dia tinha um companheiro de Campinas estudando conosco. Olha a oportunidade de nós abraçarmos muito, aliás, divulgarmos muito mais o movimento espírita. E ele continua: no trabalho para o movimento no plano de trabalho para o movimento espírita brasileiro, 2013 a 2017, da FEB, aprovado pelo Conselho Federativo Nacional da FEB, que incorpora todas as federativas, mais a AME, mais outras instituições, ela define na diretriz dizendo o seguinte: divulgar a doutrina espírita através do seu estudo, da sua divulgação e da sua prática, colocando a alcance e a serviço de todas as pessoas, indistintamente, independentemente da sua condição social, cultural, econômica ou de faixa etária, como nós acabamos de falar. Hoje, pela globalização, pela modernização de novas tecnologias, muitos podem estar nos assistindo agora através do celular, outros podem estar assistindo pelo seu computador. Aonde nós estamos atingindo? Nós não sabemos. Depois, quando nós terminamos, nós compartilhamos. E aonde vai essa propagação? Aonde chega? Nós não sabemos. É muito maior do que nós imaginamos. Do que uma simples palestra, né? No Joana d'Arc, onde atinge 20, 30 pessoas, no Amor ao Próximo também, 20, 30 pessoas. Pela rede, nós atingimos muito mais pessoas, milhares de pessoas. Milhares de pessoas. É só a gente ver no YouTube aí as palestras do Divaldo, do Rossandro, do Haroldo Dias, atinge milhares, 300 mil, 400 mil pessoas. Então,
oportunidade, está divulgando. E muitas pessoas já com idade, com dificuldade de se locomover à noite, dificuldade nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo, a necessidade de termos paciência, perseverança, com medo, não querem sair, mas podem assistir e se equilibrar. E ele continua dizendo o seguinte: a proposta do Espiritismo, a proposta espírita para o trabalhador das instituições deve ser condizente com a mensagem da fraternidade e solidariedade que emana do Cristo, a qual pode ser sintetizada em palavras-chave constantes de recente campanha do Conselho Federativo Nacional da FEB, definindo as tarefas primordiais do centro. Primeira, acolher. A casa espírita, quem aprender a acolher, é a primeira, porque Jesus sempre acolheu. Ele nunca discriminou ninguém. Era o primeiro momento quando ele acolhia. Depois ele consolava. Quando ele dizia, vai, não peques mais, para que pior não te aconteça. Mas ele acolhia. A gente estava invertendo esse processo dentro da casa espírita, é o consolador prometido, mas e o acolhimento? Por isso nós vimos aí o movimento protestante crescer muito mais, porque eles acolhiam primeiro. Ele não perguntava quem era, ele acolhia. Depois, consolar. Seja através do diálogo fraterno, seja através do tratamento espiritual, seja qualquer forma, consolar, esclarecer, mostrando para a gente que nós temos que nos esclarecer, entendendo que estamos aqui periodicamente. Qual o tempo? Não sei. É temporal. Vamos ficar um tempo. Não sabemos ainda. Não sabemos. De volta com 93 anos. Tá aí, ó. 93? Acho que é 93 ou 94, se não me engano. E por isso, orientar. Orientar para o grupo de estudo, orientar para fazer o evangelho no lar, orientar para poder estar assistindo palestras, orientar para estar tomando passe. Se quiser levar sua garrafinha para fluidificar, energizar a água, leva. Está orientando para o seu novo comportamento, a sua mudança, porque nós estamos na 1ª hora. Nós estamos no último momento para que nós possamos mudar. De outra mensagem do mesmo capítulo, capítulo 20, Kardec fala, que é o item Os Obreiros do Senhor, assinado pelo Espírito de Verdade, e destacamos o seguinte: Deus procede nesse momento ao censo dos seus servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente, a fim de não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos poucos que não recuam diante de suas tarefas, é aquele que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. A gente sabe muito bem que Deus não vai ficar, é uma questão sentimental, ele não vai ficar pontuando. Mas nós sabemos que a espiritualidade já começa a observar. Eu sou espírita, como eu já vi muita gente falar, eu sou espírita não praticante. Não existe espírita não praticante. Existe espírita. Pode existir simpatizante, mas existe espírita. Quantas árduas lutas o pessoal do Amor Próximo já fizeram? Quantas? Quantos passaram temporariamente? Quantos passaram temporariamente diversas casas? Chico, Divaldo tiveram vários momentos da sua vida com pessoas apenas que entraram, simpatizaram, mas depois não aguentaram. O espiritismo não é para mim isso não. Outros entraram pelo movimento espírita e começaram a trabalhar na psicografia. Chico é burro, isso aqui dá muito dinheiro, eu vou ganhar dinheiro. E Chico não ganhou um centavo. Divaldo criou a Mansão do Caminho, atendendo hoje mais de 6.000 pessoas de forma direta e indireta. Como eu vi uma palestra recentemente dele, lá em Pau de Lima, que é uma favela violenta, eles não perguntam qual a religião que a pessoa adentra lá. Eles vão dar suporte.
E eles visitam todas as casas ao redor quando eles vão levar a cesta básica, fazer levantamento, até mesmo para a criança poder estudar. Eles não perguntam qual a religião, eles vão para solidariedade. E ele diz para a gente: cumprir-se-ão essas palavras, os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Os parâmetros dos ensinos morais do Cristo embasam o Espiritismo e compete-nos realizar um grande esforço para a internalização e colocação em prática dessas propostas de ação, iniciando-as na seara do fraterno. A base do Espiritismo, como ele coloca aqui, os parâmetros, é do Cristo. Por isso que eu volto a falar, quando o Emmanuel fala, nas suas mensagens, a maioria ele fala cristãos, crentes, na sua necessidade que ele tem. E como Emmanuel sempre chama a atenção para a gente, trabalha para o bem, ele encerra. E várias mensagens de Emmanuel diz: onde, quando e como, faça o bem. Nós estamos aqui temporariamente, o que nós vamos ser lembrados depois. Como que nós vamos ser lembrados? O que eu falo sempre, o Divaldo fala, como é que vai chegar? Ah, o Pedro. Ai, meu Deus, chegou o Pedro. Ou chegou o Pedro. Ou chegou a Maria. Ou chegou o José. Como que nós vamos ser recebidos? Como sermos? Por sermos os trabalhadores de última hora, como já vi muitos chamarem a atenção, esqueceram do comprometimento básico, fazer o bem. Igualdade, solidariedade. Isso que é o básico. Como Emmanuel fala para a gente aqui nessa mensagem, voltando para ela, que eu achei ela muito interessante, é o item 29 do livro Pão Nosso, a Vinha. Em essência, digno local dos serviços humanos, e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. A seara é grande e os trabalhadores são poucos, Jesus já disse. Por isso, às vezes, a Ana não está presente aqui, mas eu vou mexer com ela, tem que assobiar e chupar cana dentro da casa espírita. Como eu falo, você bate a lateral, corre pro gol ainda para defender. Nós estamos ali na seara. A seara é grande, como o mestre diz, e os trabalhadores são poucos. E isso nos chama a atenção da necessidade de nós continuarmos, porque nós estamos na 11ª hora. Não é o fato de sermos espírita que somos trabalhadores da última hora, porque a vinha é comum a todos, como Emmanuel chama a atenção. A vinha é o mundo. Onde que é o mundo? Todos os locais. Seja aqui em Miguel Pereira, seja na África, seja na Ásia, seja na Europa, seja em qualquer lugar. É a vinha do Cristo. E nós estamos na 11ª hora. Cuidado com nossos atos. Tá? Eu falo isso para mim, tá? Falo isso para mim, para ter cautela. Gente, me desculpa o atraso mais uma vez no início da reunião. E nós tivemos um pequeno problema aqui de identificação. Foi pane de operador, como eu gosto de falar. E vamos nesse momento unir nosso pensamento a todos, envolvendo particularmente nosso companheiro Leonardo, que se encontra enfermo. Não só ele, mas como todos aqueles que se encontram nesse momento na luta pela vida, envolvendo uma companheira amiga minha que eu perdi hoje com leucemia, uma grande amiga, envolvendo carinhosamente a cada um, pedindo a análise a esses trabalhadores da Casa do Amor ao Próximo, que visite-os, em particular o nosso companheiro Leonardo, fortalecendo, dando-lhe força para vencer, ânimo para trabalhar, para que ele possa vencer essa prova neste momento, entendendo a necessidade de estarmos juntos e continuarmos nessa vinha de Jesus na nossa luta. Fique conosco, Mestre, e abençoe a todos nós mais uma vez, e que assim seja. Muito obrigado a todos e que Jesus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre.